Pode 3, pode 2, pode 1. E aí, Regi, como você está hoje? Estou muito bem. Estou muito bem em compartilhar a vida sob a luz do Espírito Santo. É muito bom trabalhar com ele diretamente na vida, né? Sim. Eu estou achando... Os dias se tornam mais significativos. Uhum. A gente está mais acordada. Ai, sim. E daí fica leve. E realmente fica leve. Porque hoje realmente foi um trampo para mim. E agora eu tô leve. Porque o olhar do Espírito Santo deixa as coisas leves, a gente não carrega, né? Como ontem eu disse, nossa, eu dormi tão bem. Sim. Bem-vindos ao Pod 1. Este é o primeiro episódio. Esse é o primeiro episódio! Se inscrevam já. Vamos Sim. falar bastante sobre... Vamos falar de amor, de unidade. Nós vamos falar da gente, porque nós somos um com você. E a gente quer acordar isso, a gente quer lembrar que a ilusão é ilusão, que o impermanente não é real. A gente quer viver no que é real e viver para o real e acordar para a realidade, estar na realidade. É isso mesmo. É isso que a gente quer. E, Regi, conta sobre o nome. A gente procurou vários nomes, porque a gente viu, porque a gente queria, pode se iluminar, pode, várias coisas, agora eu não lembro, mas daí a gente falou assim, nossa, a gente queria que a pessoa pudesse perdoar, e o pode dar essa, né? Sim. Dar essa possibilidade pra gente, e tem a ver com o nosso livro Um Curso em Milagres, que a gente quer falar sobre ele, a gente é muito nossa base. Uhum. E é unidade, nós somos um, porque nós somos um em espírito. Nós pensamos que somos vários indivíduos e somos um. E que até mesmo quando a gente fala pode um, ou pódio, a gente lembra das Olimpíadas, né? O pessoal tem o terceiro, o segundo, que já é a Santíssima Trindade. Sim. E que quem tá no um já tá iluminado, é um símbolo, né? Porque nada existe de verdade. Então, a gente chegou, pode ser um, venha ser um com a gente. Venha ser um com a gente. Ser amor é ser um. E... vamos contar um pouco sobre nós. E... Vamos começar assim, Regi. E aí? Quer começar? Eu acho que eu quero falar por que a gente chegou a ter o Pod 1 aqui. Vamos. Porque a gente queria. A gente queria muito trabalhar com o Curso em Milagres, ter ele perto, estar falando do Espírito Santo, viver a vida plenamente com o eu superior, né? E a gente sabia que tem muitas pessoas que trabalham com alegria, que às vezes o nome das pessoas, né? Elas estão dentro de uma filosofia, dentro de uma religião, dentro de uma técnica, mas todas as pessoas, a maioria das pessoas, quer a unidade. E a gente conhece bastante, porque a gente a gente se conheceu no Instituto Planeta Vida, e a gente conhece muita gente que poderia falar mais profundamente sobre milagres que aconteceram nas próprias vidas e milagres que essas pessoas estendem sobre o mundo, como a Helenice Prim, como o Paulo Bardal, que fala sobre o riso, como a Vanilda, que fala sobre renascimento. E eles, assim, como o Eduardo, que estava no nosso primeiro grupo, que ele fez com que a gente se conhecesse. Sim. Então nós conhecemos tantas pessoas que também são apaixonadas pelo Uno, são apaixonadas pelo Nirvana, por Deus, e às vezes elas usam termos diferentes, mas elas estão indo para o mesmo caminho. E que a gente falou assim, cara, a gente tem que trazer essas pessoas para falarem, porque normalmente a gente está em círculo de amigos e as conversas ficam entre nós e a gente recebe bênçãos, mas a gente quer compartilhar. Então o Pod 1 está formado porque a gente quer compartilhar o que a gente conhece,
quer Isso. aprender mais e quer formar uma comunidade. A gente quer formar uma comunidade que esteja nessa mesma vibração e que queira ser livre, né? Independente da terminologia. Independente Sim. da gente falar que a gente é cristão, que a gente é budista, que a gente é judeu, a gente não tem discriminação. A gente quer a fé de querer ir junto no caminho do Senhor, porque Ele é reto e iluminado. E isso a gente sabe, todo mundo sabe que o caminho é reto e iluminado. Sejam vocês sufis, judeus, o que for. E como você chegou até aqui, Nádia? Ai, como eu cheguei até aqui? Bom, vamos começar, então. Eu estava passando por um período bem conturbado, por muita insegurança na minha vida. Em 2018, eu estava passando por uma separação de um relacionamento e eu estava sofrendo bastante com aquilo. E aí 6 meses se passaram e ainda estava sofrendo com aquilo. E nisso estava lá na internet uma vez assistindo uns vídeos, porque até então eu procurei vários tipos de filosofias e, né, então eu me expus à astrologia, à cabala, e ao espiritismo ainda, mas assim, nunca segui uma religião, né, desde pequena. Então, tava lá um belo dia e aí veio um vídeo que eu nunca vou me esquecer e que eu recomendo a todos assistirem, que é da Marcela Leal, Escola da Liberdade, que dizia assim: caso Neymar, a visão metafísica. Aí eu, olha, né, que legal, porque naquela época o que estava acontecendo era que ele tinha se envolvido numa polêmica com uma moça daqui do Brasil que ele levou para a França para ficar com ele, e daí o intuito dela ali não era de julgar ninguém, se quem estava certo ou quem estava errado, porque ela voltou falando que ele tinha abusado dela e não sei o quê. E aí ela falou algumas coisas no vídeo que eu tive que ver de volta pra ver o que virou pra mim aquela hora, que eu assisti muitos vídeos depois disso, depois disso. Que foi que ela diz: todas as relações são de ensino e aprendizado. Então vamos pensar na mentalidade de Nádia quando eu estava sofrendo ainda por um relacionamento. Sim, em 2019. Escutando isso, né? Todas as relações são de ensino e aprendizado. A gente tem que assumir que a gente é criador da nossa realidade. Aí eu, uau, o vídeo todo, né? Aí nisso não existe a partir da visão unicista uma vítima ou um vilão. Não existe. E eu fiquei, meu Deus. Tipo, porque até então... Assim? Porque até então eu tava me sentindo muito vítima daquilo, né? Que tinha acontecido comigo e, né? Da situação inteira e tal. E ela fala mais. Ela fala que a gente precisa entender que cada um está atraindo para si aquilo que precisa para evoluir. Então, assim, ela falava sobre frequência atrás frequência, né? De acordo com a minha consciência, o que estava na minha consciência e na dele, a gente se atraiu, e que a gente precisava passar por aquela situação para corrigir a mente. E aí eu fiquei, nossa, daí eu assisti muitos vídeos. Então vamos lembrar que era 2019, era junho, julho, por aí. E aí voltei pro Brasil, continuei assistindo e compartilhando com a Ingrid, a minha amiga, os vídeos dela.
E a gente assistia e fazia tudo muito sentido. Daí teve um vídeo que ela falava que tudo isso é uma ilusão. E a gente bugou ali naquela hora, tipo, como assim que isso aqui é uma ilusão? Não tô entendendo nada. E falando várias vezes do livro do Curso em Milagres. Sim, ela é daqui. Ela é daqui, cresceu aqui. Não, ela nasceu em São Paulo e cresceu aqui. E aí... Então, assim, a Marcela falava sempre sobre o livro e tal. E daí chegou, então, em 2021, quando eu e a Ingrid falou uma vez, assim... Vamos fazer o curso dela. A gente fez o módulo 1 juntas. E no módulo, a Marcela fala assim... E comece a fazer os exercícios do livro de Um Curso em Milagres. Daí fui lá, eu comecei. E levei nisso 1 ano e 4 meses para fazer os exercícios. Que são 365, é só para saber. Sim, só para saber. São um por dia por 1 ano, então. São lições diárias que você faz. Então, assim, eu entrava na resistência, porque eu não entendia a linguagem, porque esse livro foi ditado numa linguagem cristã. Bíblica. Bíblica. E eu não era familiar com a linguagem bíblica. E aí, pra mim, foi muito difícil, porque a minha visão de Deus também era distorcida, né? Porque é isso que a gente percebe através do sistema do ego, uma distorção da nossa visão de Deus que temos. E nisso aconteceu de eu gostar tanto das lições que eu fiz de volta, do começo daí todos os dias no próximo ano, né, que foi. Nisso, em 2022, eu conheci vocês daí, no caso. Regi... Você conheceu o Eduardo. Eu conheci... É verdade. Aí, então, eu e Ingrid fizemos um canal no YouTube pra falar sobre espiritualidade. Mas era mais um foco de coisas que acontecem que é mais relacionado ao espiritismo das coisas. Não era tão... Era causa e efeito unidade. No universo. Isso, exatamente. Aí a gente parou com o canal. E aí um dos seguidores, que é o Edu, sempre comentava gostei do conteúdo e, né, encorajava bastante. E daí uma vez ele mandou uma mensagem privada pra mim: e aí, né, o que aconteceu? Tenho saudade dos vídeos e tal. Aí eu falei: então, né, a gente decidiu não fazer mais porque tava muito corrido, né, pra Ingrid e tal. E daí eu falei assim: e daí agora eu também tô estudando um curso em milagres, que não tem nada a ver com aquilo que a gente tinha feito, né? Aí ele falou: sério? Olha, eu participo de um grupo que a gente faz a leitura do livro toda quarta-feira. E daí quando ele falou assim: você quer entrar? Eu não tinha dado moral, sabe assim? Eu tipo, legal, um grupo, tipo, sabe aquela coisa... Ok, não, beleza, né? Dei meu número lá, daí entrei no grupo. Mais um grupo. Olha que eu nem fazia parte de muitos grupos, sabe assim? Era muito, mas muito, muito... Não, mas eu era muito antissocial, no caso, sabe? É nóis. E aí... Mas assim, eu não sabia que na verdade o que ele estava fazendo, ou que na verdade o Espírito Santo estava fazendo, era colocando companheiros poderosos na minha vida. Porque eu tinha pedido. Né? Eu tinha pedido pra... Porque até então eu tava fazendo... Era já o segundo módulo. Segundo ano do curso. Aí, nisso... Entrei no grupo, fizemos a reunião, acho que a primeira vez, acho que você não tava, era a Helenice, não, a Helenice também não tava, Edu tava lendo lá e tal, aí veio a Helenice, daí, né, conheci ela lá e tal, daí ela tava falando do Instituto, que ia ser legal fazer alguma coisa, né, porque ela queria Instituto fazer... Planeta Vida. Instituto Planeta Vida, porque ela falou assim, ia ser legal, eu queria fazer um e-book de receitas veganas. Daí a gente fez, quem quiser conferir, tá no meu Instagram.
né, disponível para quem gosta de se alimentar bem, Ayurveda, Mas isso era só a ideia ainda, natural, né? sim. Era só a ideia até então ali, né? Porque daí eu me ofereci para fazer e daí a gente fez, isso já faz, né? Faz uns 2 anos. Aí veio uma vez a Regi. E a Regi, eu acho que daí eu comecei a seguir a Regi. Gostei, ou já seguia, né? Porque eu acho que o Eduardo falou sobre você e a Helenice, então eu acho que já tinha visto no Instagram, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem. E daí quando você entrou, eu fiquei, uau, olha, a Regi entrou, né? Regiana entrou, no caso. Regiana era Regi. Entrou no conversa. Entrou na conversa dela, chato, foi né? falando bastante coisa bonita e tal, não sei o que. Ai, que bonito. E aí, então, a gente se conheceu no Congresso de Felicidade, aqui de Curitiba, que tem anualmente em novembro, por aí. Aí, até daí... E a gente trabalhou junto aquele dia. Trabalhamos juntas, nos conhecemos assim, mas foi assim que eu cheguei até o livro. Foi assim, através da Marcela Leal, gratidão. Muito legal, né? Sim, gratidão. Ali foi, porque quando eu tava lá sofrendo o término e tal, né, tava com dor de cotovelo, eu tenho certeza que eu pedi por um outro jeito de olhar as coisas. Eu tenho certeza, sabe? Eu tava cansada, tipo Uma assim, vez cansada. você falou que disse, eu não aguento mais. É. Você falou, eu não conheci você na época, mas você disse, teve um momento que você disse, eu não aguento mais, eu não quero mais isso. Você rechaçou. Estava cansada da mesma história, né? De viver aquilo. Sim, de viver a dor. De viver a dor. Acho que não era nem sobre... Porque eu tinha na minha consciência que eu tinha que liberar, porque o amor libera, ele não segura, né? Então eu tinha consciência que eu tinha que liberar essa pessoa, porque o amor é isso, mas eu não conseguia lidar com a dor, então eu tava cansada, e que daí veio esse vídeo abençoado. Então pode ser que o Neymar também tenha a ver com isso. Valeu, Neymar. Valeu, Neymar. Valeu, por mocinha. ter me levado a Marcela Leal, que fala sobre a metafísica, a visão metafísica do que aconteceu com ele. Mas foi isso. Foi a minha virada da chave ali. E daí 2 anos depois para estudar. Demorou um pouquinho ainda, então. Teve resistência ainda para ir pro livro, sabe assim? Mas tudo que ela falava ali e ela mencionava... Eu vejo que você fala, teve resistência, mas a Nádia é uma das estudantes, que todos somos, né? Estudantes do curso. A Nádia é uma das estudantes que é impressionante a entrega e o entender o que é unidade. Porque quando a gente está estudando na quarta-feira, você sabe o que é unidade. Muitas pessoas gostam de, no grupo, né? Mas se você pensa, isso também tem o lado positivo. A gente não quer chegar no lado positivo. A gente quer porque o lado positivo só afirma que existe o lado negativo. Sim. Nós queremos chegar à unidade. A gente não quer mais se enganar. E isso eu vejo dessa tua entrega. É uma entrega de eu quero fazer o negócio, eu quero fazer direito. Eu estou fazendo um curso de milagres, eu não vou me enganar. Não quero me iludir mais. Não que você não se iluda, né? Não que a gente não se iluda, mas a tua vontade não quero mais me iludir. Agora eu vou trabalhar para limpar a minha mente, para ter a minha mente estruturada, reta. Isso eu acho muito legal. Isso eu acho assim, é muito admirável. Eu falei já isso. A Helenice também achou isso incrível, porque era difícil entrar alguém no grupo com essa entrega. Porque todo mundo acha, como disse você, a Regiana fala palavras bonitas. Mas não é palavras, a gente não quer palavras bonitas, a gente quer todo mundo. A gente quer perdoar, a gente quer seguir o caminho, a verdade e a vida. A gente quer seguir a luz, encontrar Cristo dentro de nós. Encontrar a paz, estar na paz além de toda a eternidade. E a gente via isso em você, então é muito surpreendente. Isso é muito legal, porque quando eu estava em Portugal, quando eu falei com você, então foram poucas vezes. Mas então eu não lembro, porque tinha várias pessoas, né, no grupo. Sim. Mas quando eu cheguei e falei com você, a gente só se preparou
para atender no Congresso da Felicidade. E a imersão. Você falou, venha na minha imersão. Ah, é verdade. Mas quando você foi na minha imersão, na minha concepção, eu já conhecia você há séculos. É engraçado, que doido, né? Ah, é. Daí eu fiz a imersão. E daí eu fiz... E daí a gente fez a imersão. Mas no congresso foi muito engraçado, porque parecia que a gente tinha, não só você, mas como a Gabriela, sua irmã, e o Antônio Marcos, parecia... A gente se encontrou representando o Instituto Planeta Vida para gerenciar os terapeutas e os visitantes. E aquilo fluiu como se nada aconteceu fora do lugar. Tudo aconteceu perfeitamente em alegria. Sim, né? Os melhores trabalhos com o eu superior são esses. Tipo, você chega lá, você faz o que você sabe, seguindo a tua intuição, e todo mundo está trabalhando e seguindo ninguém precisa falar, não é assim, é desse outro jeito. Isso é muito marcante. E isso fez, eu acho que fez com que brilhasse as pessoas para mim. Eu falei, nossa, que legal. Ainda mais que eu tinha acabado de chegar de Portugal, em que o pessoal tem uma mente bem mais restrita, né? Para trabalho. Eu também acho que eles têm muita coisa para perdoar. Não queremos ser, como é que é? Preconceituosos? Não queremos. Mesmo porque a minha descendência a sua descendência. A minha descendência me acusaria, mas são meus espelhos, certamente são. E é engraçado, né? Porque você não viaja para um país à toa. Você vai lá para você ter as experiências. O Espírito Santo está te guiando. Você tem que ir para esse país e você vai aproveitar tudo isso e você vai achar bem ruim essas outras coisas. Vai ter que perdoar outras coisas. Vai ter que perdoar as outras coisas. Sim. Então, eu acho é uma oportunidade magnífica. Foi uma oportunidade magnífica trabalhar, que a sensação de trabalhar com brasileiros em toda a sua fluidez, e não só com brasileiros, mas pessoas que queriam trabalhar em amor, que queriam estar em amor e viver em amor. Isso é admirável, você querer estar em amor. Não vamos brincar, eu quero trabalhar em amor, quero estar correta no sentido do caminho, eu quero estar no caminho, porque não existe certo e errado, né? Sim. Regi, fala sobre como que você chegou no curso. Então, nos meados de muito tempo atrás, eu acho que 2012. Acho que 2012 Olha. ou 2014. Eu acho que era isso mesmo. Eu estava muito possessa com o relacionamento que eu tinha com meu primeiro ex-marido, porque eu sou uma pessoa que tem uma série de ex-maridos. E daí eu não gostava do jeito que ele tratou o fim do nosso relacionamento e como ele tratava as minhas filhas. E depois do fim do relacionamento, e daí eu pensei, eu gostava muito dele, eu amava muito ele, eu amo muito ele, e aquilo estava me doendo demais, como diz dor de cotovelo. Na verdade não era dor de cotovelo, eu sentia ódio, muito ódio, eu sentia profundo ódio, e eu pensava, cara, nada que eu faça ou qualquer coisa que eu faça vai voltar, porque eu acreditava na lei de causa e efeito, e realmente, só que eu acreditava que a lei da causa e efeito era toda kármica, era colher o que semeia. Então, se ele me faz ter ódio, eu fico com ódio, eu faço ele ter ódio, depois eu faço você ter ódio, daí você tem ódio de mim, e assim, né, como um karma mesmo, como na Bíblia diz, colher o que semeia, e eu pensava assim, daí eu comecei a pensar assim, Senhor, não é possível que essa dor que eu estou sentindo, ele vai passar, de que serve isso? De que serve isso? Eu amo essa pessoa, e odeio, né, eu estava odiando ao mesmo tempo, odiando as atitudes. Sim. E qual é a lógica disso? Porque daí ele vai passar por isso, e daí eu vou passar por isso de novo, e ele vai passar por isso. E eu acreditando em encarnações, depois ele vai passar por isso, depois as pessoas que estão em volta, para que serve isso? E assim, aquilo me angustiava, aquela vida me angustiava, e eu não tinha saída, eu não tinha alegria, eu fui perdendo alegria. E daí o meu pai teve um encontro da Sociedade Teosófica na casa dele, eu não sei se foi um aniversário, se foi um encontro só da Sociedade Teosófica aqui de Curitiba, e uma das amigas dele, que é a Melissa Mel, estava
Foi. E daí eu falei, ela falou, e como que você tá, Regi? Daí eu falei, cara, eu tinha estudado, acho que esse livro aqui, O Despertar de uma Nova Consciência. Do Eckhart Tolle. Eu tinha estudado e eu falei assim, eu gosto desse livro, mas eu tô chateadíssima, eu não consigo me limpar. E eu acho que eu usei essa palavra, eu queria me limpar disso, eu queria estar em paz, eu não consigo. Parece que eu não consigo sair disso. E daí ela falou assim, eu tô com um livro, eu acho que ela tava, eu não sei se ela tava com um livro no carro ou ela no dia seguinte ia passar perto da minha casa e trouxe pra mim. E daí eu falei assim, daí ela me deu o livro que era Limite Zero, que é o livro do Ho'oponopono. Eu peguei esse livro, comi o livro em 3 dias. O que não é, eu sempre pegava livros assim, eu sou uma comilã de livros. Mas eu peguei aquele livro e comi em 3 dias. E nos outros, assim que eu terminei, eu peguei um caderno, mas não um caderno assim, um caderno universitário. Sim. E fui preenchendo nos próximos 3 dias com o nome dele e dessa pessoa que eu não perdoei. Eu te amo, eu sinto muito, me perdoe, obrigada. E fui escrevendo com a intenção de limpar aquilo, de resolver aquilo. E fazia meses que eu não falava com essa pessoa, faziam 6 meses que eu não falava com ela. E esta pessoa me ligou e disse, Regi, fazem 3 dias que eu não durmo. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. De tudo que eu fiz, por favor, me perdoe. Tipo, ele não conseguia. E eu disse, você que tem que se perdoar. Mas eu falei, tá tudo bem, você tem que se perdoar. Mas eu estava nisso, eu fiquei numa alegria infinda. Foi muito engraçado, porque antes eu pegava o telefone quando ele ligava com ódio profundo no coração. Ai, ele ligou de novo. Sim. E quando ele ligou, hoje eu posso dizer, era o Espírito Santo dizer, tá aí, ó, você não fez, você não pediu, você não queria resolver. E daí eu encontrei uma forma de lidar com essa situação leve. E aquilo foi assim. Mas eu ainda não tinha entendido, eu não tinha entendido o que era o perdão, eu não sabia para onde estava indo. Eu sabia que existia um milagre ali, mas eu não existia eu não entendia o que estava acontecendo. Sim. E daí após esse livro, eu comecei a perdoar. Daí tudo eu pegava o livro e se você fizesse alguma coisa pra mim... você contou pra ele que você estava falando? Não contei isso. Estava tentando perdoar ele Não desse contei, jeito. hoje eu falaria. Mas é que antes eu tinha reservas. Hoje eu aprendi que a gente deve ser muito assertiva, deve ser muito aberta, deve ser muito clara. Mas eu tinha muito medo. Eu ainda tinha muito medo. Eu não achava que eu era protegida por Deus, né? Eu achava que eu tinha que me proteger, eu tinha que modular o que eu estava falando. Eu não podia ser clara. Porque era uma pessoa que estava me atacando, né? Eu estava atacando minhas filhas, estava me atacando, como que eu posso dizer, juridicamente, que era um fim de um relacionamento, foi bem conturbado. E, nossa, enfim, mas está tudo perdoado. Eu fico pensando como é leve, né? Quando você consegue perdoar. E como eu estava pesada, e como que tudo se limpou, entende? Foi, assim, mudou a minha vida completamente. E daí eu comecei a ler um livro chamado As Cartas de Cristo. E eu comecei a fazer meditações. Domingo, eu entrei nos grupos de Cartas de Cristo e fiquei apaixonada por aquilo, porque eu pensei assim, nossa, um livro só, Cartas de Cristo aqui. E ele fala como a teosofia, né? Ele coloca, num livro, ele coloca toda, vamos dizer, a doutrina secreta, todo o começo de como surge o universo até o final. E em dado momento esse livro fala da consciência crística e da consciência universal. E daí eu sempre tratava Deus como universo. Eu tratava Deus como universo, porque eu sempre ficava na causa e efeito manifestado. Sei. E daí eu, peraí, mas se existe consciência divina e universal, e consciência universal são duas coisas diferentes. E eu ainda não entendia, mas aquilo
aquilo me pegou, eu comecei a entender, mas eu li aquilo e eu vi, uma coisa interessante, eu não entendi, mas eu vi que tinha angu naquele caroço. Caroço no angu, no caso. A dislexia. E daí eu vi que tinha. E tanto é que eu voltava a ler de novo aquela parte da consciência crística e consciência universal. Uhum. E isso já foi um semidivisor de águas ali. E eu comecei a traduzir as cartas complementares que vieram depois. Primeiro que eu li as 4 primeiras cartas das Cartas de Cristo no site do Personário. E depois eu comecei a ler elas diretamente num site em inglês, porque não estavam todas traduzidas. Nossa. Assim que saiu o site, assim que saiu o livro, eu comprei. Uhum. E como eu já tinha coisas em inglês, eu não sei como que eu entrei naquela comunidade de tradução do oficial, né, das Cartas de Cristo. E o que foi interessante, como eu acabei de ter essa coisa do angu do caroço, o caroço do angu, eu tenho uma certa dislexia. Então, para eu prestar atenção numa coisa, quando eu traduzo, eu tenho que ler 2, 3, 4 vezes. Não pode ser com essa velocidade que eu tenho de passar pelas coisas. Então isso fez com que eu entrasse no livro, entendeu? Eu entrasse na energia crística que tinha ali. E eu ainda era preconceituosa, porque quem escreveu esse livro é uma luterana, ou era uma luterana, mas era da religião luterana. E eu tinha bastante preconceito com as pessoas, e eu não vou dizer evangélicas só, eu vou dizer cristãs, porque católicas também. Uhum. Porque sempre a gente ouve, porque eles queimaram os bruxos, porque a pedofilia, por causa que porque essas instituições, elas acabam unindo pessoas que fazem o que fazem, que fariam fora da instituição também, mas daí fica famoso porque ele estava na instituição tal. E eu tinha essa visão, e eu vejo isso assim, era uma coisa muito difícil para mim. E daí tinha uma moça no Facebook, daí eu estava num grupo e eu, vamos dizer, inaugurei essa meditação todos os domingos às 10 horas, que eu acho que até hoje tem no mundo inteiro das Cartas de Cristo, essa meditação das 10 horas da manhã no domingo. E engraçado que eu fazia pro Instituto Planeta Vida depois às 10 horas que eu falava sobre um curso de milagres. Aham, sim. Que estranho, né? E daí tinha uma moça chamada Zélia Costa no Facebook, que postava as coisas da Carta de Cristo. Ela estava num grupo das Cartas de Cristo e eu devo ter feito amizade com ela. E daqui a pouco, de vez em quando, uma vez ou duas, sei lá quantas por semana, ela botava um troço que eu lia, não era das Cartas de Cristo, era de um curso de milagres. Eu pensava, mas da onde ela tá tirando esses troços? Uhum. E daí eu vi que era do curso de milagres e fui atrás. Não cheguei a conversar com ela. Eu comentava, achava lindo, assim, no Face aberto mesmo. Uhum. E daí eu vi que existia um curso em milagres. Daí eu comecei a ler um curso em milagres na internet. E daí eu mandei vir um curso em milagres. Daí ele chegou e eu procurei um professor de Deus. Eu queria saber onde que tem um grupo disso. Eu fiquei apaixonada. Eu pensei, meu Deus. Porque quando você começa a ler na parte os milagres, assim, vou ler 2, só pra vocês verem que não é brincadeira. É uma coisa. É uma coisa assim, não é comigo, é com todo mundo, né? Por exemplo, sim. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Então, não há o que falar, é isso. E daí a segunda coisa que está escrito, eu comecei a ler lendo mesmo o livro, porque eu não sabia ler o livro, não tinha assim uma noção de como era o livro. Uhum. Daí, milagres em si não importam. A única coisa que importa é a fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Tá bom, vou parar de ler, porque eu estava apresentando. Mas é lindo, a gente só quer continuar lendo. Daí né? eu comecei a ler esse livro e pensei, cara, parece que fui pega no colo, né? Tipo, existem milagres. E daí eu vi que eu entendi mais ou menos a diferença entre consciência crística, finalmente, o que tinha vindo das Cartas de Cristo, né?
a diferença entre consciência crística e consciência divina. E o que me lembrou de dos meus livros prediletos que eu li anteriormente, mas que eu lia com 9, 11 anos de idade, que era louco. Aos Pés do Mestre. Era o que tinha em casa, né? Claro. Porque o seu pai... Porque meu pai e minha mãe liam muito e estavam na teosofia. Então, e era um livro fino. E daí você lê Aos Pés do Mestre, e daí tem uma parte lá que o Krishnamurti fala, mas e para as pessoas que não conseguem vir até aqui, porque ele fazia viagens astrais com a Blavatsky para falar com o mestre, né? Uhum. Mas as pessoas que vêm até aqui, o que elas precisam fazer porque elas não podem falar com o mestre? Daí o mestre fala, se elas imaginarem que elas estão falando com o mestre, e se elas imaginarem a resposta que o mestre ia dar, provavelmente era essa a resposta que o mestre daria mesmo. Quer dizer, a resposta estava sempre ali. Daí foi muito engraçado, porque daí eu brincava com a minha família, eu falava assim, foi reeditado esse livro? Sério? Com 9 anos você falava isso? Não. Ah, eu tá. li isso e não era eu via, mas assim, não tinham, eu pensava assim, nossa, é bonito isso, é como o pessoal fala, que bonito. É lindo, né? Aos Pés do Mestre, ele é muito, assim, é um dos livros mais legais. Eu vou te emprestar ele, porque é bem fininho e é assim, é batata. E daí eu comecei depois que eu li, que eu entendia o que era a diferença de consciência crística e consciência universal, eu comecei a entender várias coisas. Eu comecei a entender a Voz do Silêncio, por exemplo, que era da Blavatsky, que é um outro pequenininho da Sociedade Teosófica. E daí, tipo, eu comecei a entender textos que eu já tinha na minha mente, que eu já tinha gravado comigo, que eles estavam em mim, eles eram impactantes, mas eu não conseguia acessar eles pela minha imaturidade, tanto de idade quanto imaturidade anímica. Eu não estava pronta. Sim. E também tem essa que eu quero falar. Quando o discípulo não está pronto, o mestre aparece. E realmente, quando você falou assim, eu estou pronta, eu já não quero mais viver essa história de dor. Eu já estou pronta. O mestre apareceu. Né? Sim. E daí eu lendo esse livro, daí eu fui procurei uma professora de Deus e encontrei o portal Mirabilis, que tinha esse nome de milagres, né? Porque é Mirabilis e Mirabilis é colibri em espanhol também. E daí eu fui. E quem atendeu a mim aquele dia foi também uma amiga do meu pai, a Ju. Foi muito engraçado, porque eu marquei um horário para ir lá para conhecer. E daí eles deixaram uma pessoa só para me receber lá, e essa pessoa eu já conhecia. E ela não tinha marcado o meu nome, ela não sabia que era eu não sabia que era ela. Olha. Daí, sim, a Jo ali. E daí eu já tive a primeira aula com a Malila, que era assim, maravilhosa. Eu falava assim, mas quando eu tenho raiva? Daí ela falava, raiva, Regi? Daí eu, sim. Ela, bem-vinda à humanidade. Ela não julgava, ela dizia, você não quer sentir raiva e você quer ser humana? Como assim, né? Tipo, menos. Sim. E daí eu fui numa semana, fui numa segunda semana. Eu acho que na segunda semana ela me emprestou esse livro, O Desaparecimento do Universo. Muito bom. E daí eu li em uma semana esse livro. E é um catatauzudo, assim, mas ele é impactante. E daí ele fala exatamente o que é a diferença entre consciência crística e consciência divina e consciência universal. Sim. E que essas religiões mais novas, a nova era, pensa como eu pensava, né? Sobre manifestação, sobre causa e efeito, que a gente tem que ser abundante, que a gente tem que pensar positivo, que a gente tem que a lei da atração. Também a lei da atração tem a ver com a nova era, mas também tem a ver com o que as próprias cartas do Cristo dizem também, que a evolução da ciência a gente vai ser tratado de forma mais holística e que vai ser muito mais de energia e mudar energia e frequência. E daí eu já tinha vivido, eu sabia aquilo tudo, eu sabia, mas cara, vamos ficar nessa de vamos morrer, encarnar de novo, vamos morrer, encarnar de novo. E daí ali ele esclarece como que é as coisas. E daí a Malila, que era a professora lá,
depois que terminou um mês ou uma semana, sei lá, ela falou: Regi, então você que vai ser a professora agora, que eu vou parar de ser. Ela disse que tinha pedido para vir alguém. E daí eu não tinha lido o curso em Milagres inteiro ainda. E daí ela me deixou no lugar. Porque daí ela viu que depois do desaparecimento do universo eu tinha entendido o que era um curso em Milagres. Sim, nossa, daí então virou professora em um mês do curso. Em um mês e meio, Aham. E daí, desde então, eu continuei como professora. Porque ensina só amor, por isso é isso que tu és. Só que tudo que você dá, você recebe. E quando você fala de amor, você recebe amor. E eu vejo assim... É um milagre. Realmente você consegue viver o milagre do amor. Porque as pessoas que querem ouvir sobre milagres em amor vêm até você. E você fala. E você cura a si mesma. E você cura o outro. E na verdade é só a intenção. E é impressionante como as coisas vão acontecendo. E foi muito legal porque depois eu me separei. E depois daí eu me separei do meu segundo marido. E a vida toda ficou mais leve, porque eu tinha essa ferramenta de perdoar. Daí eu entendi, através do desaparecimento do universo, a força do perdão. Sim. E eu entendi naquela época, mas eu posso dizer que eu não estagnei nisso, perdoar. Hoje eu entendo que todos os pensamentos, e daí, vou dizer há 2 anos atrás, acho que no máximo, eu entendo que todos os meus pensamentos, não, acho que 3, talvez antes de Portugal, ou em Portugal, eu entendi que todos os pensamentos que nós temos têm que ser entregues ao eu superior. Porque enquanto a nossa mente não estiver vazia, e daí eu já sabia, mas eu entendi a importância real do estado meditativo, não que você precise meditar, mas por como você consegue a tua mente vazia, meditar dentro da meditação, se conectando com o eu superior. Pedindo ajuda de você mesmo, porque você é Deus, você é o eu superior. E essa foi a minha história. Lindo, Regi. Muito obrigada por compartilhar. E se vocês quiserem ser parte da nossa história, estar dentro da nossa história, se inscrevam, comentem, mandem as suas perguntas. Lembrei do nome de uma menina que eu queria dizer, que é a Josiana Andraus, que eu também fui num grupo com ela, aqui, e tem um grupo de um curso de milagres aqui em Curitiba com ela, e eu acho que é à noite, por isso que eu nunca continuei frequentando. E tem um outro grupo que eu visitei que era muito legal também, e eu acho que era 7 da noite, e era um grupo num centro espírita na frente da escola adventista, do colégio adventista lá do Bom Retiro. E eu também, esses horários eu tinha criança pequena, né? Sim. Então era impossível. Mas eu fiz uma amizade, eu continuei, mas é uma amizade de distância. Quando a gente tá junto, mas quando estamos distantes, estamos bem distantes. Mas eu gostaria de citar, porque não foi só a Malila. A Malila eu continuei fazendo, porque ela era de tarde, era tipo 4h30 o curso. Então pra mim, que tinha criança pequena, era o que eu podia ir. Mas eu visitei outros, eram bons os grupos, todos eram bons, todos muito bons. É muito legal saber que tem muitas pessoas, né, estudando. E outra coisa, né, depois disso também tem um grupo de gente que também segue a unidade, que eles são, acho que, sufistas, que é lá no Dr. Febre. Tem um monte de gente que, os Hare Krishnas, os próprios evangélicos. A Focolare da Igreja Católica, eu descobri que a Focolare é uma super unicista, super unidade. Então tem tantos caminhos que te levam à luz. Tem. E se você quiser ouvir as nossas experiências, nossas opiniões, e ajudar a gente, se a gente estiver falando alguma coisa que não seja unidade, diga aí, nós estamos aqui para isso. Isso mesmo. E vamos aproveitar também para convidar quem quiser patrocinar, divulgar produto, serviços que têm relação com o que a gente fala. Estejam abertos, nós negociamos e o nosso e-mail vai estar nessa descrição. Vai estar. Muito obrigada, Regi. Gratidão. Primeiro pódio.
It's a dream come true. Sigam a Regi nas Nádia. redes. Regi tem um canal no YouTube que ela traduziu vários vídeos do David Hoffmeister. E Miranda Regiana, né? Uhum. Eu tenho um canal também, que nesse ano estou fazendo as lições do curso com alguns termos alternativos, né, para aqueles que também têm resistência à linguagem. E deem uma conferida lá e até a próxima. Se inscrevam no canal. Tchau. Que legal. Acho que deu, Regi. Acho que foi ótimo.